essa aproximação de conhecer o time, de entender, ver as necessidades, trabalhar, né, essa questão da mentalidade, isso me ajudou a formar o primeiro time da Plani Vendas e que foi trazendo outras pessoas com a mesma mentalidade. E para você trazer pessoas com mentalidade de crescimento, você tem que ter pessoas com você com mentalidade de crescimento. O princípio da formação de pessoas é essa. Uma coisa eu aprendi e eu uso isso até hoje. Tem uma frase do Warren Buffett que ele diz assim: procurando pessoas para contratar, procure 3 qualidades: integridade, inteligência e energia. E se ela não tiver a primeira, as outras 2 vão matar você. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ink Talks e mais um episódio nosso diretamente aqui de São Paulo. E eu queria começar aqui fazendo uma abertura que o time colocou aqui para receber esse nosso convidado. Receber um top imobiliário já é para poucos, agora conquistar 2 com 2 operações diferentes é para quem vive vendas como missão. O convidado de hoje não só venceu esse prêmio 2 vezes, como construiu do zero operações que hoje movimentam bilhões em VGV. Mas o que impressiona não é só o número, é a consistência, é a capacidade de formar milhares de profissionais e transformar gestão em cultura vencedora. Ele é o tipo de líder que não fala de venda, ele entrega. Não por acaso, é também coautor do livro Gestão Comercial, Líderes do Mercado Imobiliário, onde assina o capítulo sobre um dos temas que domina com propriedade, liderança. E hoje, no Ink Talks, a gente vai explorar o que existe por trás de resultados extraordinários, método, mentalidade e muito trabalho. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Menderico. Obrigado, Manuel. Poxa vida, olha, eu fico lisonjeado com essas palavras. Eu tava aqui pensando, quem é esse cara que ele tá falando? Meu Deus do céu. Obrigado, um prazer estar aqui com você. Um prazer conhecê-lo pessoalmente, né? A gente vem se falando aí todos esses dias, né? Que estamos escrevendo esse livro juntos, inclusive. Sim, sim. Parabéns para você também pela Obrigado, tua obrigado. trajetória. Um pouquinho antes aqui a gente bateu um papinho para se conhecer um pouco mais e muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Ah, muito bom, pessoal. E o Rodrigo tem, né, ele é graduado em Economia e Marketing com pós-graduação em Negócios pela ISPM, né, tem 25 anos aí de Sim. carreira profissional, 20 anos de atuação no mercado imobiliário, tem forte vivência também no mercado financeiro, já formou mais de 4.000 pessoas para o mercado imobiliário, entre corretores, gerentes e diretores de vendas, e é head de vendas da operação da Plano e Plano. Né? Então a gente vai falar bastante aqui sobre vendas, estrutura de houses, né, que você já teve a oportunidade de montar 2, sobre todo esse processo, Minha Casa Minha Vida, mercado de São Paulo, Legal. enfim. Mas eu queria que você começasse contando um pouco para o pessoal, né, de forma resumida, aí, a sua história, as suas experiências, para a gente explorar um pouco mais nesse bate-papo. Maravilha, Manuel. Bom, falar de nós é fácil, né? Graças a Deus, eu sempre digo que eu agradeço a Deus porque eu vim de uma família muito humilde. Nasci em Guarulhos, ali no Parque Secap, um lugar que guardo no meu coração de infância, né? E sempre trabalhei desde pequeno, desejo de conquistar as coisas, né? E aprendi com meu pai que a gente tem que estudar desde cedo, né? Para conquistar alguma coisa na vida. Então, graças a Deus, entrei na faculdade de economia aí, no ano de 2021. Na época, eu era office boy do Banco HSBC. Primeiro registro de carteira, ganhava R$ 347. Aquele desejo de conseguir alguma coisa na vida, né? E é uma história interessante que eu fui pedir uma ajuda de custo, que a faculdade custava R$ 600 e eu ganhava 347. E nesse momento que eu fui pedir uma ajuda de custo, eu fui demitido. Aí de De 347 foi para zero. 347 foi para zero. Falei, puxa vida, o que eu vou fazer, né? Mas continuei matriculado na faculdade, indo para a faculdade e esperando uma oportunidade, né? E eu falo assim, quando uma porta se fecha, Deus abre uma janela, né, Manuel? E naquele momento ali, fui convidado para fazer uma entrevista e entrei como estagiário na agência Reuters, né, de notícias, no ano de 2001. Já para quem ganhava 347, foi
entrei lá para ganhar 1.200 e a vida mudou bastante, né? E ali foi uma porta assim importantíssima na minha vida, inclusive parte dessa história eu escrevi no capítulo do livro, para justamente ilustrar que tem coisas que acontecem na nossa vida que mudam a gente de ambiente, mudam a gente do ciclo de pessoas que estão à nossa volta e que fazem como se uma mudança de mentalidade ocorresse na nossa vida e a gente fosse para um patamar diferente, né? E buscasse coisas melhores. Hoje, nas palestras que eu falo sobre isso, porque muito do que não acontece na vida de muita gente está limitado pelas nossas crenças. A gente se limita porque a gente acha que não é para nós não vamos conseguir, nós não vamos alcançar. E eu sempre digo isso para as pessoas: olha, independente de onde você estiver, independente do que você fizer, se você tiver vontade, se você tiver desejo, se você estiver no meio de pessoas que vão te ajudar a crescer, com certeza você tem tudo para chegar lá. E isso aconteceu comigo. Na Reuters eu aprendi a falar inglês, na Reuters eu viajei para outros países, conheci um monte de gente muito fera e que me fez abrir a cabeça para algo melhor, algo maior, e isso foi um combustível muito importante para mim. Enfim, mas a Reuters não é uma empresa do mercado imobiliário, né? Lá eu entrei como estagiário, depois de 2 anos como estagiário, eu já era jornalista, escrevia sobre mercado financeiro, porque eu fazia faculdade de economia. E escrevendo sobre mercado financeiro, em 2004, eu fui convidado para ir para um seminário de tendências da economia para 2005, para conversar com os economistas e o economista-chefe do Banco HSBC, que há 2 anos atrás eu era office boy. E aquilo me marcou muito, porque eu entrei lá como jornalista e quando eu cheguei lá, né, no almoço, junto com todos os jornalistas e convidados, o cara que estava recebendo todos os jornalistas lá foi o cara que me mandou embora. E eu digo assim, a vida é uma roda gigante, né? A gente às vezes está em cima, às vezes a gente está embaixo. O importante é a gente não parar, não desistir. E isso foi o norte da minha vida inteira. Nunca na minha cabeça eu pensei em andar para trás ou que eu não fosse capaz. Mesmo muitas vezes me questionando, mas maior sempre foi a vontade de vencer. E aí, como eu estava te contando aqui um pouquinho antes, estudei com um cara incrível que eu sempre falo sobre ele em todas as vezes que eu tenho a oportunidade. Um grande abraço para o meu amigo Edson Oliveira, um cara que me encontrou, né? Assim, vamos dizer assim, em mim algo que eu às vezes eu mesmo não conhecia. Ele sempre falava: cara, você tem a veia comercial, você tem que ir para a área comercial. Ele era gerente financeiro da Cyrela e me convidou para uma vaga que abriu lá. E assim entrei na Cyrela em 2006. Fiquei na Cyrela 1 ano na área comercial. E depois desse 1 ano, a Cyrela fez uma joint venture com a Planiplano e foi assim que eu conheci a Planiplano e fui para a Planiplano em 2007 já como gerente comercial para começar mesmo. A gente brinca, né? Eu cheguei na Planiplano, era tudo mato, né? Era que eu tava começando. Era bem pequenininho ainda, tava começando, tinha feito a primeira incorporação que brilhou os olhos do Sueli Horn, que foi aqui no Parque São Domingos, né? E ele falou: opa, esses caras são bons. E ali fez a JV e eu, graças a Deus, conheci uma pessoa incrível, que é o Rodrigo Luna. E esse cara foi um cara que foi um mentor para mim, e é até hoje, né? Meu patrão. Mas é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, admiração pela humildade, pela simplicidade, por ser uma pessoa que me abriu as portas para o mercado imobiliário e muito do que aconteceu na minha vida eu devo a esse cara. Muito bacana. E até 2 pontos aqui em cima do que você colocou. Primeiro, que é sinal de que o Edson é um cara de visão, né? Assim, porra, sem tá trabalhando diretamente contigo e tudo, já consegui enxergar isso. Então, muito bacana ver essa influência dele, né, na sua carreira, na sua formação. E outra que a gente até nos bastidores estava aqui conversando e já encontramos, a gente já tem o elo em comum do livro, do próprio Ricardo Rocha lá, né? Até um abraço para ele, que foi a pessoa que nos conectou tanto via o livro quanto
para esse episódio, né? Eu conversei com ele, falei, Ricardo, quero começar a entrevistar algumas pessoas aí que participaram do livro e tudo. Ele me sugeriu você. Mas a gente encontrou outra pessoa que é o Eduardo Batista, né? Até um Verdade. abraço aí pro Edu, um grande amigo, Edu né? é Que vocês, sensacional. que vocês trabalharam juntos nessa época, e o Edu também já me contou um pouco dessa história, dessa época de 2007 aí da Plano e Sim, Plano, falando sim, sobre a figura do Rodrigo, e sim, de tudo aquilo que foi desenvolvido lá naquela época, e sempre falando muito bem, assim, desse momento da empresa, né? Agora, verdade. como que foi participar dessa história de uma empresa que você viu lá no início, nos primeiros projetos, nos primeiros empreendimentos, começando a vida empresarial, né, a vida Verdade. do CNPJ ali da empresa, participar de um processo de crescimento dessa empresa, tendo ali, né, uma JV com a Cirela, enfim, mas ainda uma companhia de Sim, capital fechado, e depois ver a empresa chegar onde chegou, como a Plano e Plano, uma companhia de capital aberto, uma das maiores empresas do Brasil, 4 sim, bi de VGV no ano passado, verdade. perspectiva de vender 6 bi esse ano, você estava me falando. Então, como que foi, né, para você vivenciar toda essa história dentro do mercado? Ah, com certeza foi muito prazeroso, foi uma escola, né? Acho que não tem MBA maior do que esse, do que você participar, né, de um embrião e ver esse embrião se tornar um gigante, vamos dizer assim. A Planiplano era uma empresa de reforma, praticamente, né? Fez a sua primeira incorporação ali e com essa JV. Muito do que a Planiplano se desenvolveu ao longo desses anos também foi pela proximidade com o Grupo Cirela, né? Por proximidade com o seu Eli Horn, enfim, com pessoas que têm no seu DNA também a incorporação, mas tem uma parte muito importante, porque a família do Rodrigo também sempre foi, né, do mercado imobiliário. O pai Uhum, dele também trabalhou na Gafisa, o seu Raul Luna. Então, é, tem uma história por trás disso muito grande. E uhum, poder participar disso, como eu disse, foi uma MBA. Poder estar com tanta gente que conhece do mercado imobiliário, faz incorporação, faz projetos, enfim, e que tem aí um know-how, né, absurdo. Para mim, algo assim indescritível, né? uhum, Não teria faculdade nenhuma que eu fizesse que me ensinasse o que eu aprendi ao longo dos anos que eu trabalhei na Planiplano. Vi a Planiplano ser pequena e hoje ser uma gigante do mercado imobiliário, com capital aberto, já uma estrutura totalmente diferente. Mas o que me chama muito a atenção, mano, é que a Planiplano ela não deixou de ser a empresa que eu entrei em 2007 na questão da cultura. uhum, E eu acho que isso sim, para mim assim foi o maior aprendizado que eu uhum, tive ao longo da minha carreira, em tudo que eu fiz, em tudo que eu me coloquei, né, à frente de fazer, foi de perpetuar uma cultura que eu aprendi na Planiplano, uma uhum. cultura que tem o seu DNA em pessoas, né? E isso pode parecer clichê, tem muita gente que fala, a empresa é número, a empresa é gestão, a empresa, Jamais, mas não é, né? jamais. Eu acredito muito nisso e nas empresas que eu passei, eu não encontrei o que eu encontrei na Planiplano e não por acaso eu saí da Planiplano e voltei para ela depois. Você Até comentou, por já, isso. já nós vamos chegar Sim. nesse momento. Agora, o que eu queria entender é, lá atrás, né, teve esse momento lá com o Edson de enxergar em Sim. você um perfil comercial e tudo, mas naturalmente essa decisão, tanto de experimentar quanto de permanecer na área comercial, ela foi uma decisão sua, da sua Sim, vivência e da sem sua dúvida. experiência. Onde que você entendeu que era vendas o seu caminho na carreira profissional? Legal. Ótima pergunta. Eu muitas vezes me perguntei para onde eu queria ir na minha carreira. E depois de trabalhar, vamos dizer assim, na parte corporativa, né, por muitos e muitos anos, tanto na agência Reuters que eu trabalhei, depois na Cirela e na própria Plano e Plano, que eu trabalhei de 2007 até 2012, vamos dizer assim, mais no back, né, do que Uhum, no front, vamos dizer assim. Mas ao longo desse período, eu comecei a observar muito das competências que eu tenho, como comunicação,
desenvolvimento, relacionamento. E eu percebi que aquilo, além de um talento, era algo que eu gostava. E eu mesmo não sabia, não conhecia. Eu sempre tive muita dificuldade quando moleque para falar em público. E depois eu tive que falar para 1000 pessoas, né? Fiz curso de oratória, enfim, expressão. Fui jornalista, escrevia, mas para falar em público tinha dificuldade. Vícios de linguagem, enfim. Mas isso foi algo que me chamou a atenção, que eu falei assim, é algo que eu gosto de fazer, e se eu desenvolver, eu acho que eu posso ficar bom nisso. E sem perceber, algo natural, eu fui criando uma desenvoltura nesse sentido. Como sempre gostei dessa questão dos relacionamentos, de comunicação, me dei sempre muito bem com pessoas, foi algo que foi desenvolvendo e foi me chamando a atenção. E eu falei assim, puxa vida, fiz 2 faculdades, fiz pós-graduação, sou coaching também, agora começando um MBA, amanhã vou começar outro MBA. Sou acadêmico, sim, mas o que me desperta são os relacionamentos. Então, tanto que eu vou fazer um MBA em gestão e liderança, né? Para aprofundar e entrar um pouco mais, inclusive na parte de inteligência artificial, que está bem forte agora. Então, estou fazendo um curso mais voltado para isso. Mas o que me despertou realmente para falar assim, vendas o que eu quero, foi justamente quando eu vi que eu gosto do administrativo, estratégico, operacional, sim. Sou o cara hands-on, porque eu desde pequeno tive que trabalhar. Né? Meu primeiro emprego foi trabalhando em Casa do Norte, pacotando carne. Depois eu fui vender filtro Europa, fiz de tudo. Trabalhei em estoquista da CIA, tudo que você imaginar eu já fiz. Mas eu nunca tive medo de trabalhar. Eu nunca tive medo de colocar a mão na massa. E eu falei assim, cara, os caras que estão lá no dia a dia, eles têm algo diferente. E quando eu vi que o mercado imobiliário transforma a vida das pessoas, sim, eu falei assim, como comunicador, como alguém que gosta de falar com pessoas, como alguém que gosta de relacionamentos, se eu fizer algo que tenha significado para minha vida e que vai mudar a vida de alguém, é isso que eu quero fazer. Eu posso ficar no conselho de uma empresa, mas talvez eu não mude a vida de tantas pessoas quanto eu vou mudar se eu tiver lá com aquele corretor que chega sem dinheiro, com problema financeiro, problema em casa, e que de repente a vida dele muda de tal forma que ele nunca mais vai esquecer daquela pessoa que passou na vida dele. Ali, aquilo passou a fazer mais sentido para mim. Resumindo, acho que bem claro é isso. Muito bacana, cara. E assim, é interessante ver o como que é importante usar essa questão da mentalidade e a forma de enxergar as coisas, né? Porque a gente tem profissionais e profissionais, cada profissional enxerga, né, o seu dia a dia e tudo de uma forma diferente. Agora, à medida que você consegue dar sentido, dar propósito naquilo que você está fazendo, conseguir enxergar o valor disso, fica muito mais prazeroso, né? Então, você conseguir pegar essa vertente da transformação na vida das pessoas, eu particularmente sou um adepto disso, assim, para mim, o meu grande benefício profissional, lógico, tem todas as questões das conquistas familiares e aquilo que a gente consegue financeiramente, enfim, né, isso faz parte do ciclo, obviamente, mas para mim o grande benefício profissional é ver profissionais que trabalharam comigo, porra, pessoa que era gerente, era estagiário quando começou comigo, e hoje é gerente de empresas, pessoas que trabalharam comigo lá como assistente, hoje é dono de empresa, é empresário, e ver todo esse processo, né, e participar desse processo, e ver que a gente... e eu sempre falo que é assim, um pedacinho também, né? Porque não adianta a gente querer também trazer para nós, porque no final do dia, assim, foi mérito da pessoa, né, e transformação dela, enfim, mas conseguir
mesmo que de uma forma pequena, contribuir na vida e ver que você deixou, né, na vida de várias pessoas ali esse legado, acaba sendo muito gratificante no nosso mercado, né? Sem sombra de E o dúvida. mercado, o mercado imobiliário, ele tem uma vantagem que eu sempre falo, sempre toco nesse ponto, que é essa questão de uma barreira de entrada muito baixa. É, É assim, que para profissionais que, por um lado, traz um nível de concorrência alto, e um nível de qualificação baixo, né, assim, sim, de uma forma geral no nosso mercado, sem mas dúvida. para os profissionais que se entregam, se dedicam, estudam e tudo, você consegue ver um efeito transformacional muito grande na vida dessas pessoas num curto espaço de tempo, né? De Sem repente você dúvida. vê um corretor, né, que começou há pouco tempo, mas que foi lá todo dia se entregando, dedicando e tal, não sei o quê. De repente, às vezes, com 1 ano, 2 anos, a pessoa consegue transformar a vida da família dela. Isso é muito bacana, né? E você falou tudo, ele transforma não só a vida dele, né? Ele É. transforma a vida da família. Eu escrevi uma parte do capítulo do livro falando justamente sobre o quanto é importante as pessoas que passam na nossa vida e que fazem a gente mudar a nossa mentalidade. Eu Uhum, tive o privilégio de conhecer pessoas incríveis, citei algumas aqui, e que me ajudaram nisso. uhum, E como parte, né, do significado que eu tenho hoje para minha vida, eu coloquei para mim que eu tenho que compartilhar, eu tenho que fazer, uhum, continuar, né? O que eu puder fazer para quem quer que seja, que vai de repente dar sentido, como você falou, né? Tem muita gente hoje que não vê sentido mais, uhum, não encontra o propósito realmente. Quantas pessoas estão aí querendo, nem querendo viver mais, né? E a gente encontra muito isso no mercado uhum, imobiliário. Eu digo o seguinte: todo mundo nasce e fala assim, eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro, eu quero uhum. ser médico. Ninguém nasce e fala, eu quero ser corretor de imóveis. Mas muito que acontece no mercado imobiliário, até por não ter as barreiras de entrada, como você falou, é porque muita gente cai de paraquedas. É. Ah, eu tô procurando alguma coisa. E de repente eu encontro essas pessoas lá. E essas pessoas chegam como? Não sabem para onde que estão indo, não sabem o que querem muito da vida, vamos dizer Uhum, assim. E é isso aí, é pegar, vem cá. Olha, se você fizer, se você se dedicar, se você acreditar, a sua vida vai mudar e a vida das pessoas que estão ao seu lado também vão mudar. E aí você falou uma coisa muito certa. Nós não fazemos nada por ninguém. É mérito exclusivo de cada um que vai lá e realmente faz a coisa acontecer. é muito bom, cara. E, Rodrigo, você comentou sobre a questão de coach, né? Que você Sim, tem essa formação. Eu fiz né? Eu fui mentorado, né? legal. Auxiliado aí por um coach em 2013. Para mim, na minha vida, foi algo assim que me ajudou muito a ter clareza, até o próprio redirecionamento que eu fiz Sim, de carreira, estava comentando contigo, né? Atuava na área, na parte técnica e fui para a área de negócios, enfim, isso veio muito legal. dessa inquietude que esse trabalho me trouxe, de uma série de reflexões que eu vinha fazendo. Mas, por outro lado, a gente viu esse mercado se expandir muito, Sim, muita gente também desqualificada e né, meio picareta aí entrando no mercado e essa parte coach sendo muito desvalorizada em termos de imagem no nosso mercado. O que eu verdade. particularmente acho uma pena, até porque eu acho que assim, você evoluir no processo de liderança e de formação de pessoas é sempre algo essencial. Dá o nome que quiser, se não quer dar o nome de coach, dá qualquer outro nome, mas enfim, é formação e é treinador, né? Coach, Sim, então treinador é líder, é exemplo, é referência. verdade. Enfim, eu acho que isso é um papel super importante que deveria ser muito mais valorizado, inclusive. Agora, o que que você traz com relação a essa sua experiência e formação Sim. e quais as vantagens disso na função que você exerce atualmente? Eu concordo gênero, número e grau contigo, né? Que hoje acabou se depreciando Uhum, muito, né? Essa questão do coaching, mas inclusive até com palavras difíceis assim, é um é, charlatanismo, alguma coisa nesse sentido. Até por pessoas que se auto-intitularam coaching e que tinham de repente um viés para um caminho, né? Sempre tem alguém é, para denigrir derrubar a profissão de uhum, alguém, né? É sempre assim. Mas foi algo que realmente foi transformador para mim. Também fiz o curso, mas foi algo que acrescentou, né? Como carreira, vamos dizer assim, além de descobrir o talento para venda, para relacionamento, para comunicação, quando você começa a aprender um pouco mais sobre o outro,
que é justamente isso, né? Como que você consegue contribuir, de repente, para alguém que tem crenças limitantes, que não acredita que pode mudar de vida, que não acredita que acredita que a vida dele tem que ser aquilo e não vai mudar, ou que hoje a gente vive, eu falo muito sobre isso com o meu time, hoje a gente vive num momento, né, do mundo que as pessoas ou elas estão ansiosas demais, preocupadas com um futuro que nunca vai chegar, porque todo mundo quer um futuro. Ah, quando chegar lá, quando acontecer isso, alguma coisa vai mudar na minha vida. Então essa ansiedade, ela é causada por isso. E outras que se magoam, se derrubam por um passado que não consegue mudar. Aí vem a depressão. E aí vem a depressão. E o que falta? Justamente as pessoas viverem no presente. Como que é estar no presente? É você estar presente. Tem muita gente hoje que vive presente só fisicamente, mas a mente está em outro lugar. Por quê? Ansioso demais, preocupado demais, com medo. E viver no presente é viver o presente da vida. Então, o que eu aprendi, né, nesse processo de formação de coaching? Que as pessoas, elas têm sim as suas dificuldades, têm as suas travas, têm os seus medos, têm as suas ansiedades. E quando você se aproxima de tal forma que a tua presença, sendo genuína e verdadeira, causa uma... Ninguém muda ninguém. Causa uma reflexão a ponto de a pessoa perceber que ela precisa mudar, ela se transforma. E quando você vê essa transformação, cara, é algo que não muda a vida só da pessoa, muda a nossa. A gente é agente de transformação. Se a gente quiser, na vida de muita gente que está aí perdida. Então, eu vejo sim o processo, a formação de coaching como algo muito positivo. Não tem nada a ver com psicologia, não tem nada a ver com magia, não tem nada a ver com absolutamente, né, nada científico da parte espiritual, nada disso, mas é algo que nos faz compreender um pouco mais a mente humana e como é que a gente faz para ajudar, né, as pessoas a se conhecer. Que acho que hoje o que falta para muita gente é autoconhecimento. As pessoas olham muito para o outro, muito pouco para si. Entender onde está, onde quer chegar, enfim, isso. E isso é interessante porque a gente vê o reflexo disso hoje muito grande no mercado imobiliário, porque a corretagem né, o segmento aí de vendas do mercado imobiliário, ele ganhou uma notoriedade muito grande nos últimos anos. Por um lado, tem muito essa questão de vender essa perspectiva de vida e esse futuro de grandes ganhos e grandes resultados que o mercado de fato permite, mas por outro lado também não é fácil. E no papel de liderança desse time acaba sendo um grande desafio esse processo, né? E como que foi para você vivenciar isso dentro dessas estruturas de house, estruturação de house e tudo que você já participou? Porque só na Plano e Plano você montou 2 houses, né? E aí teve um período também que você passou lá na Econ, lá foi qual? Tive à frente da Econ Vendas da também. Econ Vendas também, né? Exatamente. Ao todo formei 2 houses do zero, né? Que foram a Plano Vendas e a Plano House. A Plano e Plano hoje tem 4 houses que você Hoje tá a falando. Plano e Plano tem 5 houses, sendo que uma delas é a Plano Prime, aí já é um segmento mais para o médio, não está sob a minha gestão, mas fora essa tem outras 4 houses, que é a Plano Vendas, a Plano House, que são as 2 que eu formei, a Plano Brokers e a Plano Casa, que são também, a gente chama de house, mas são 4 diretorias que têm os seus nomes, todas ligadas a um mesmo guarda-chuva, que é o da Plano e Plano Vendas. E que aí... é o que você responde por ele hoje. Exatamente. Hoje a gente conta aí com pelo menos aí 3.000 corretores ativos trabalhando em todos os plantões que a gente tem. Ao todo hoje são mais de 20 plantões espalhados por São Paulo, e a gente trabalha hoje mais de 70 empreendimentos hoje à venda, né, para comercialização. Então é muita gente, são muitos processos. E a formação de cada um tá num degrau, né? É óbvio que tem profissionais aí de excelência, né?
E todos eles têm histórias muito parecidas e é muito legal isso, Manuel, porque a gente consegue identificar tudo isso que você falou assim de forma muito tangível, né, em cada um desses profissionais assim. É, a nossa corretora Venezuela que deixou, né, o seu país de origem, veio para o Brasil 15 dias para chegar no Brasil, as fronteiras fechadas, teve que vir de uma forma clandestina, veio para cá grávida, com um filho, com o marido, sem dinheiro, sem perspectiva, sem saber falar a língua desse país. E Nossa, o ano passado ela foi a campeã de vendas da Planiplano e ela vende hoje em torno de 20 apartamentos por mês. que isso, É uma cara. Que referência dentro da loucura, cara. Que Planiplano. É uma loucura. pessoa que hoje pegou um nicho que ela vende para estrangeiro, ela fala a língua espanhola, então ela vende para as pessoas que são imigrantes. E essas histórias são incríveis, mano. É isso que me inspira, é isso que eu amo dentro do mercado imobiliário, porque a gente encontra assim histórias de superação e histórias que não muda só a vida da pessoa, muda a nossa. A gente começa É. a ver a vida de outra forma, né? E não é só, é o que você falou, mercado imobiliário, você tem toda a razão, é um mercado que você tem a condição de ter altos É ganhos. democrático, né? É democrático. Só que é o seguinte, não é fácil, É. né? Muitos vendem o mercado imobiliário de forma fácil. Eu sempre digo o seguinte, igual o Cortella fala, né? Vaca dá leite? Não, não vaca não dá leite. Se você não acordar às 5 da manhã e for lá no pasto, se sujar e meter a mão na massa, não vai dar leite. É. Você tem que correr atrás. E o mercado Uhum. imobiliário é isso. Quem faz diferença no mercado imobiliário é aquela pessoa que não tem a cabeça do CLT, Uhum. que vai ficar sentado esperando bater o ponto e cumprir tarefas, mas ele tem uma visão empreendedora. E olha que interessante, a Venezuela, desde pequena, ela fala que ela é empreendedora. Vendia sorvete, vendia na feirinha da escola, vendia isso, aprendeu com os pais. A veia do empreendedorismo, para quem é corretor de Auxilia imóveis, muito, né? auxilia demais, porque não tem aquela visão do eu vou fazer um trabalho e vou ser remunerado por isso. E o Não. que, e o que que você acha que foi o segredo dela nesse processo todo para se adaptar e conseguir entregar resultados tão grandes assim? O segredo, ela mesma disse lá numa gravação que a gente fez também. Convido a todos a assistir lá no YouTube também, tem a gravação que eu fiz com ela. E ela conta que foi uma fé inabalável de que ia dar certo e um pensamento, uma mentalidade de que se eu ficar aqui no meu canto. O marido dela chegou a trabalhar numa empresa de plástico, uma fábrica, né? E largou tudo para trabalhar com ela. Falou, não, é aqui. Então é a mentalidade. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quando você tem uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de empreendedorismo, e não tem preguiça, né? Não tem vontade de vencer. E não Eu deixa acho as que isso. crenças amarrarem, né? Exato, exato. As crenças são muito limitantes, né? Uhum. Elas fazem a gente ficar num mesmo lugar. Eu acho que isso E, é. e esse canal dela com o que você falou aí do público estrangeiro, ela faz o quê? Via rede social, via Ela base de relacionamento? Como é que ela faz Ela essa? tem feito um trabalho assim nas comunidades, né, nos lugares que ela conhece que tem essa turma que a gente vai se encontrando, né? Uhum. O goiano, se ele chegar É. em São Paulo e encontrar outro goiano, ele vai criar uma comunidade. Aham. O venezuelano, com certeza, e eles vão se ajudando, né? E isso é bacana, né? Eu acho que é Que legal, muito cara. legal. O brasileiro também tem muito disso, né? De abraçar quem vem de É. fora, quem tem dificuldade. E ela se É um sentiu país muito abraçada. aberto, né? Ela se sentiu abraçada. Isso foi muito bacana. Inclusive, passou por situações bem difíceis. Chegou aqui grávida, né? Quando chegou aqui, descobriu que o pai estava com câncer. Em poucos dias o pai morreu, ela não Que podia isso, voltar cara. para lá. E ela disse que chorou tanto que o bebê parou de mexer na barriga dela. Porra, E aí ela falou: matei perdi. meu filho. É. E por um milagre ela falou que o filho dela voltou a mexer na barriga e graças a Deus hoje Nossa tá senhora. lá. Já Baita nasceu. exemplo, hein? Meu Deus do céu. Ô, Rodrigo, e o que que foram aí dentro dessa jornada, principalmente no início dessas operações, dessas duas houses, os principais desafios que você enfrentou? O maior desafio sempre encontrei no mercado imobiliário além de você encontrar pessoas, né? Contratar é, pessoas que
que queiram, né, trabalhar nesse mercado, se desenvolver. Além disso, o desenvolvimento, né, naturalmente dessas pessoas. Porque, como eu te disse, ninguém nasce querendo ser corretor de imóveis. Então, você acaba trazendo muitas pessoas para trabalhar nesse segmento, mas que não necessariamente elas têm o perfil ou elas se encaixam naquilo que vai trazer resultado para elas e para a empresa. Então, para você conseguir construir isso, leva tempo. Você não consegue construir algo grandioso, e eu acho que para tudo na vida, né? Tudo que é feito a médio e longo prazo tem mais sustentabilidade. E a solidez, ela vem com o tempo, né? Mas para você criar solidez com o tempo, você precisa criar uma cultura de tal forma que as pessoas que estão com você, elas acreditem no teu propósito e elas trabalhem junto com você, porque elas confiam na tua liderança. Então, o meu maior desafio, naturalmente, foi formar, né, esse time, mas ao mesmo tempo foi a parte mais prazerosa, porque hoje, graças a Deus, eu tenho muita gente que trabalha comigo, que está comigo há muito tempo, né? Inclusive desde o começo aí, e que são pessoas que eu admiro, respeito, e a gente tem algo recíproco, né? Então a gente caminha junto. E foi legal porque a gente começou a construir algo tão sólido que eles começaram a fazer a mesma coisa. Sabe quando você cria um negócio que dá certo e vira franquia? Eu tô aqui, né? Pensando, eu nunca falei isso dessa forma, mas eu vejo o que, graças a Deus, eu consegui formar ao longo desse tempo como algo assim. As pessoas que se formaram junto comigo, elas começaram a replicar modelos de liderança, de cultura, de processo, de trabalho, e que hoje foi se multiplicando, né, dentro da estrutura. E que isso, para mim, foi o grande segredo do negócio. Bacana. Agora, com todos os desafios que a gente tem na estrutura imobiliária, a primeira house foi de quando que você falou? A Planivendas nós criamos em 2012. 2012. Exato. 2012 é um momento do mercado que o mercado estava numa baita crescente, mas ainda era Sim. muito incipiente esse processo de houses. Verdade. Né? Era um mercado muito predominante das lançadoras, Sim. Lançadora até com um mercado mais fechado para poder trabalhar o produto e tudo, você teve que enfrentar essa Verdade. barreira. Como que foi esse desafio lá atrás, assim, porque a segunda vez já era um momento que o mercado estava mais Sim, sem dúvida. adaptado. E até por que eu te questiono isso, tá? Claro. Porque tem muita gente que nos ouve e que nos acompanha aqui no Ink Talks que Sim. vive realidade de mercados onde ainda tem uma resistência muito grande para as houses. Imagina. Aqui em São Paulo você vai falar em montar uma Aqui house, tá tá tudo certo. consolidado. Você vai falar em montar uma house lá em Goiânia, tá tudo certo. Sim. Enfim, você não vai ter barreiras com relação a isso. Só que tem praças em que esse mercado ainda não acontece. Sim. Ou se acontece, ainda acontece com muita objeção, com muita rejeição Sim. das principais imobiliárias. Como que foi para você e para Plano e Plano naquela época enfrentar essa estrutura e conseguir consolidar essa operação? Legal. Nessa época, em 2012, até 2012, né, quem vendia os produtos da Planiplano era a house da própria Cirela, né, que era a Seller, né, que depois veio a Selling, que era uma variação da Seller para o econômico. E justamente por essa proximidade com a Seller, por essa proximidade com as lançadoras, né, que até então eu era gerente comercial, então eu estava contratando, né, as imobiliárias para trabalhar os meus produtos, vamos dizer assim, poder observar isso, trabalhar junto com eles, entender qual era o modelo de negócio que eles faziam, isso me ajudou bastante. E eu aprendi uma coisa na minha vida. Tudo que a gente pode copiar e fazer um pouquinho melhor, vai dar certo. Alguém fez? Legal. Tá dando certo? Ótimo. Vai lá, pega, aprimora, faz alguma coisa melhor, vai dar certo também. Eu acredito que essa proximidade com os players, na época eu trabalhei muito com a Biara, com a Biticasa, com a Lopes, trabalhei muito com a galera da Seller, né? Aprendi demais com o pessoal de lá, né? O Orlando.
enfim, muita gente que Tá lá até hoje. tá lá até hoje, inclusive é o cara, né, da Seller. Ele que, assim, aprende, e ele veio também de baixo, né? Começou como corretor, tem uma história também maravilhosa e poder aprender junto com essa galera, para mim, acho que foi algo que foi transformador, que me ajudou muito a formar a Plano e Vendas. A Plano e Vendas, foi uma mistura, vamos dizer assim, de aprendizado Uhum. com é, ajustes para aquilo que eu acreditava ser o modelo correto de liderança Uhum. que eu via. Eu via uma certa dificuldade até então das empresas em conduzir o time de vendas, porque até um certo momento no mercado imobiliário, a liderança das imobiliárias era uma liderança mais, vamos dizer assim, firme, uma liderança mais dura, uma liderança mais, Uhum. né, é, de, muito parecida com o mercado, inclusive corporativo, Sim. né? E o mercado foi Cobrança, mudando. pressão. Cobrança, pressão, isso, Uhum. exatamente. Falando objetivamente, né? Uhum. Exatamente isso. E eu percebi que isso foi mudando ao longo do tempo. E a gente precisava olhar para as pessoas de uma forma um pouquinho diferente, senão a gente ia perder, Uhum. né? E essa aproximação de conhecer o time, de entender, ver as necessidades, trabalhar, né, essa questão da mentalidade, isso me ajudou a formar o primeiro time da Plani Vendas e que foi trazendo outras pessoas com a mesma mentalidade. E para você trazer pessoas com mentalidade de crescimento, você tem que ter pessoas com você com mentalidade de crescimento. Uhum. O princípio da formação de pessoas é essa. Uma coisa eu aprendi e eu uso isso até hoje. Tem uma frase do Warren Buffett que ele diz assim: procurando pessoas para contratar, procure 3 qualidades: integridade, inteligência e energia. E se ela não tiver a primeira, as outras 2 vão matar você. E isso foi a base para mim dentro do mercado imobiliário. A gente trabalha num mercado, sendo franco com você, que não é um mercado que tem a sua visão assim de forma ética, Uhum. profissional muito bem qualificada. Claro. A gente sabe disso. E eu até muitas pessoas me dizem, já me disseram que era utopia da minha cabeça, que eu Uhum. ia ser a freira, né, no meio, não posso falar. Mas eu sempre pensei e trabalhei de uma forma que quem está comigo, nós vamos andar pelo certo, pelo correto, pelo justo. E quem andar fora, tá fora. Uhum. Eu sempre trabalhei assim. Então eu atraí pessoas com esse pensamento. E isso me ajudou muito, Manuel. Muito. Eu nunca fui muito. Vamos dizer assim, eu sempre fui muito bom de relacionamento, mas para o caminho errado das coisas, eu sempre fui muito cartesiano. Uhum. Sempre cortei reto. Nunca tive problema com isso. Desde o que foi campeão, né? Ah, andou pro lado errado, Mas isso é interessante, comigo não cara, porque anda. assim, eu tenho uma. Para mim, essa visão ela é muito forte, assim, muito Sim, clara. Porra, eu nunca tive assim à frente de um processo de vendas diretamente, assim, meu papel sempre foi ou de negócios ou comercial, sim, mas o comercial também é envolvido com vendas, mas na área de negócios também a gente vê muita coisa errada, né, cara? Assim, a gente vê imagino. muita, fechamento de terreno, fechamento de operações e tudo, a gente vê muita coisa torta nesse nosso mercado, Imagino. infelizmente. Mas eu sou da cabeça o seguinte, cara, assim, o mundo devolve, né, aquilo que a gente entrega para ele, então, Com certeza. ir pelo, o que é certo, né? Então, ir pelo certo, e é o que você falou, assim, no final do dia, você vai, se você emana essa energia, você vai criando conexões relacionadas com isso. E quando não Exatamente. acontece, quando em algum momento no caminho, A isso conta chega. a conta chega e vai ter ali o tipo de movimento que aquilo ali vai se desconectar. Porque no final do Verdade. dia, né, assim, cara, a energia ela é diferente, um quer uma coisa, outro quer outra, então uma hora, né, isso vai se desacoplar ali, se Verdade. desconectar, enfim. Agora, só voltando aqui um pouco mais no ponto das houses, Sim. o que que você enxerga que
algumas empresas, as empresas que não têm essa força toda de house, que não tem a house tracionando os seus resultados, ainda não enxergaram com relação à importância do papel das houses dentro de uma incorporadora. Assim, falando até com um pouco de conhecimento de Uhum, causa, porque eu trabalhei em outras praças, quando a Planiplano foi para Natal, por exemplo, a gente foi abrir mercado lá, a gente fez. O primeiro negócio que nós fizemos foi fazer uma parceria com uma imobiliária local. uhum, E é exatamente isso que você está falando, né? Então, a gente não tinha uma house, a gente tinha essa imobiliária que trabalhava para nós. Depois fomos, né? Abria uma house, foi difícil, tem os seus embates, vamos dizer assim. E acho que muito do que não acontece em vários lugares, em vários estados, é porque está relacionado a algo que está ali já implícito das imobiliárias das regiões, que são muito fortes, e fica difícil de você conseguir trabalhar, né, em uhum, relação a isso, porque ainda tem assim uma certa dificuldade, né? sim. Com essas pessoas são pessoas que têm a sua força, né? Dentro de um estado, dentro de uma cidade. E você não quer ficar Sim. é, numa situação ruim com É. essas pessoas. Uhum. Então, acho que muito do que não acontece no Brasil, em alguns lugares, tá ligado a isso. A essa barreira, É né? essa barreira. Eu acho que sim. Até porque as houses elas foram criadas Uhum. porque antigamente, né, as lançadoras elas vendiam os produtos das construtoras e depois quando sobrava o estoque elas viravam as É. costas, né? Ia pro Então próximo lançamento. as houses foram criadas para liquidar Uhum. estoque, né? É. Vamos dizer assim. Mas foi um negócio que foi tão bem sucedido que no final as próprias houses viraram suas lançadoras. E não só para acabar com o estoque, mas para que você possa vender melhor. Uhum. A house ela tem a Traz uma capacidade segurança de venda. de vender num ticket mais alto do que uma lançadora. Uhum. Uma imobiliária ela tem os seus interesses, a construtora tem os seus interesses. E quando você tem uma imobiliária própria, os Uhum. interesses são os mesmos. É. E naturalmente se busca margens mais altas, se busca aumentar as suas velocidades de venda. E acho que se tem algo bom nas houses, eu acredito que seja o tamanho do lucro que elas vão carregar e dos problemas que elas vão tirar da frente. Hoje, o que que é a proporção de volume de vendas da House frente ao volume total da incorporadora? Você tem isso? Hoje na Planiplano a gente trabalha somente com as houses, né? E a gente tem casos bem específicos com lançadoras, mas é Lançamento é com as House. Mas a, bem mas a House faz um canal de relacionamento de também. mercado. Nós De... temos um canal de parcerias, e aí a gente Entendi. trabalha Mas com. esse canal de parceria, você tem a medida dele do que, Hoje do o que... canal de parcerias está em torno de 10 a 13%. Entendi. Então, É, quase, é né, bem. quase ou 90% do volume Sim, de vendas, ele é feito diretamente pelas house, pela estrutura de house que vocês têm. exatamente. Até pelo porte que tem dessas, Sim, dessas estruturas, né? exatamente. E isso, né, como você falou, a grande maioria é concentrado no segmento econômico. Exato, E exato. como que tá esse mercado hoje? O que vocês têm sentido aí na evolução do ano passado, desse ano, dentro do Minha Casa Minha Vida, perspectiva daqui para o final do ano? Como que tá a cabeça de vocês frente a isso? Eu vejo o mercado ainda imobiliário muito forte, principalmente no econômico, até por conta do subsídio que a gente Uhum, tem na questão do plano, enfim. O mercado imobiliário, de forma geral, está sofrendo um pouquinho com os aumentos das taxas de juros, uma instabilidade econômica e política que a gente vê. É uma opinião minha, lógico, né? uhum, Mas eu vejo que as oportunidades são muito grandes para o mercado imobiliário hoje, até por uma questão de falta de confiança em ativos que estão trazendo até investidores para o nosso negócio, de uhum, forma que eles olham com uma visão de rentabilidade, mas de segurança ao mesmo tempo, sim. né? Até pouquíssimo tempo atrás eu via um movimento ainda muito forte no mercado, mais para o mercado financeiro do que Uhum, para o mercado imobiliário, mas de uns tempos para cá isso tem se invertido, não só aqui no Brasil, né? uhum, A gente viu aí na pandemia os maiores investimentos
que o Mark Zuckerberg e o Bill Gates fizeram foi no mercado imobiliário. Então, esses caras estão malucos? Acho que não, né? É justamente esse o caminho, né? Eles estão olhando muito para isso. Então, eu vejo o mercado imobiliário de forma geral muito forte, mas com uma preocupação aí com relação ao que vem em termos de elevação de juros e também disponibilidade de crédito e emprego que nós precisamos, principalmente para o mercado econômico, que é a nossa força motriz. Né? Agora, o que você enxerga que ocasiona dentro do cenário nosso hoje o fato de, numa taxa de juros tão elevada, o mercado ainda está em momento tão punjante assim? Porque o natural, e isso, pô, a gente vê isso acontecer no mercado de São Paulo. Você estava perguntando aqui, né, nos bastidores sobre Goiânia. Goiânia também, o mercado está lá bombando. E várias outras regiões do país, o mercado ali superaquecido e tal. Verdade. Né, o imobiliário acontecendo e a gente, em outros períodos de taxa de juros elevada como a gente está vivendo agora, a gente via o mercado com o pé no freio, né, o mercado agindo de uma forma mais insegura com relação a investimentos, alocação de recursos, deixando esse dinheiro ali na renda fixa e tudo, né, tirando da economia real. E hoje a gente vê um cenário diferente nesse aspecto. O que na visão de vocês, lá na sua visão, reflete com relação a isso? Olha, eu vou fatiar, né? Eu vou colocar do lado do mercado econômico, vamos dizer assim, o que fortalece, que permanece, né, o mercado pujante. Primeiro, a gente não teve pro econômico aumentos consideráveis de taxa de juros. A gente tem os subsídios e isso contribui muito a manter a nossa... o déficit habitacional, ele continua sendo o déficit habitacional, então é muito grande. Hoje a gente tem uma oferta muito grande no mercado imobiliário, mas também a gente tem um momento de oferta de crédito gigante. Então, a informação, né, até pouquíssimo tempo atrás, ela não chegava de forma tão exponencial nas pessoas. Muita gente não acreditava que podia comprar, tinha medo, e isso acho que foi se dissipando ao longo do tempo, conforme as pessoas foram comprando, foram tendo as suas moradias, e isso hoje traz confiança para as pessoas comprarem, e num momento que elas percebem, tá mais caro eu viver do meu aluguel do que eu comprar um imóvel próprio. Então, isso abre realmente muito a demanda para nós, e sendo a oferta grande, ela vai ser suprida, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta, então por isso que o mercado está sempre explodindo no econômico. No médio, eu diria no médio, né? Assim, com os aumentos de taxa de juros, ele chegou a sofrer um pouquinho, vamos dizer assim, né? Porque o altíssimo padrão, o rico sempre tá rico, né? Então para ele não muda muito a vida ele tá dele. ganhando dinheiro com essa taxa de juros exatamente, ele tá ganhando, inclusive, né? Então, o que sofreu talvez um pouco mais foi o médio ali, né? Mas sofreu menos do que era esperado, né? Assim, sofreu menos do que era esperado, exatamente. Porque acho que a oferta ainda de trabalho permanece, as empresas vêm dando bons resultados. E aí, vamos dizer assim, a gente teve até, para essa galera do médio, né? A gente tem aí nos últimos anos até um crescimento, né, salarial, enfim, oportunidades. Cresceu muito o empreendedorismo no Brasil, né, assim, a informalidade, mas essa informalidade trouxe um crescimento também de renda importante. Então, se a gente olhar a pirâmide, a gente ainda está atingindo para o médio um déficit habitacional existente, né, com pessoas que têm condição. Enquanto tiver confiança, eu acredito que as coisas vão continuar seguindo firmes. Bacana. E falando aí, fazendo esse paralelo do médio com o econômico. Sim. Quando a gente puxa isso para os times de vendas. Claro. Você que trabalha aí muito direcionado com o time no segmento econômico, mas que tem toda a relação com o mercado, tem essa relação próxima de vocês com a Cyrela, na própria Plano e Plano, né, tem um braço aí voltado para fora do segmento econômico. O que é a diferença das equipes
Sim. quando se trata do corretor que está ali focado no segmento econômico e o que, que é a diferença do processo e da liderança dentro desses times? Porque até que eu te pergunto isso? Porque Claro. quando a gente sai do segmento das houses e vai para as imobiliárias, Sim. tem muita imobiliária que arrebenta no segmento médio-alto padrão, mas não consegue atuar no segmento econômico e vice-versa. Verdade. E as houses, naturalmente, têm ali as suas especialidades. Qual que é a Sim. diferença para você da forma de atuação e da forma de gestão nesses dois mercados? Excelente pergunta. Inclusive, a gente tem uma divisão dentro da Plano que é para o produto médio, vamos dizer assim, né? Que já uma outra diretoria, com outro viés, com uma outra liderança, justamente por isso. E você falou muito bem, mano, é exatamente isso. Eu já tive experiências com profissionais que vieram do médio para tentar o econômico, que se frustraram e não conseguiram, tiveram muita dificuldade. Assim como tem muitos profissionais que começam no econômico, se dão muito bem, tentam ir para o médio alto padrão e quebram a cara e acabam voltando. Parece que tem uma barreira, né? Interessante isso. Mas são processos de venda muito diferentes, né? O processo de venda do médio é um processo muito menos burocrático, talvez ele esteja mais ligado na questão do relacionamento, esteja mais ligado na questão da formação de carteira, de um trabalho mais específico, né, do corretor de imóveis, do que é o trabalho no econômico, que é um trabalho mais. A gente vende mais crédito do que vende apartamento. Então, o profissional no mercado econômico ele tem que ter uma formação mais de analista de crédito que muitas vezes corretor de imóveis. Muito dos clientes que nós atendemos, ele vem e chega da seguinte forma: será que eu vou conseguir? Então, quando você consegue aprovar o crédito dele e ele descobre que ele vai conseguir comprar o apartamento dele, e a gente vê isso, às vezes ele migra da zona sul para o extremo leste, porque é onde coube para ele, mas ele quer comprar o apartamento dele, ter o imóvel dele. Então, são vendas diferentes, são situações muito distintas e naturalmente processos de venda também muito diferentes. Um eu diria que não tem melhor ou pior, são simplesmente diferentes, né? Por um lado, eu vejo o mercado econômico como vou citar de novo, a Venezuela, que é uma corretora que vende 20 apartamentos no mês, e dificilmente isso vai acontecer num mercado médio, a não ser que seja um investidor que chegou lá e comprou. Mas coisa pontual, né? Não vai Algo ter pontual. isso Ele não vai ter isso todo recorrente, mês, exatamente. A gente consegue ter isso de forma recorrente. Por quê? Porque naturalmente a gente tem uma demanda gigante. Se você e os corretores que conseguiram alinhar processo, vamos dizer assim, uma linha é praticamente uma linha de fabricação, vamos dizer assim. E aí ele vai criando ali um processo de venda que flui de tal maneira que ele está sempre assinando, está sempre vendendo. Cria uma linha de produção de vendas. Linha de produção de vendas. Agora, o que não pode faltar para o corretor na formação dele dentro desse processo de se tornar um corretor de alta performance? O que não pode de absoluto, né, para um corretor de alta performance é ele ter no meio do processo do trabalho dele diário, ele começar a acreditar que ele não precisa mais estar participante ou aquela coisa. O cara tá indo bem, aí de repente ele faz o quê? Tira férias, compra um carrão, se endivida. Muita gente faz isso. Quando o cara tira, né, o processo do meio do caminho, ele passa a ser improdutivo. Então, o segredo desse negócio é a produção. A menos que você crie uma linha de produção de tal forma que não precisa de você. E tem corretores assim. E aí ele consegue conduzir isso com maestria. Mas que é a exceção. É exceção. Exatamente, é exceção. Então, não tem jeito, né? Você vai ter que estar ali no processo. Eu costumo dizer o seguinte: para você cuidar da sua saúde, você tem que ter rotina, disciplina, né? E você tem que ter foco.
E o corretor, ele tem que ter isso. Uhum. Corretor que não tem a rotina bem definida, não tem disciplina para colocar aquela rotina em prática diariamente, dificilmente ele consegue ser um corretor de alta performance. Muitos corretores que eu vejo, eu digo assim, 90% do mercado imobiliário trabalha da mesma forma e tem os mesmos resultados, todos abaixo da média. O corretor chega numa estrutura, ele se aproxima daquelas pessoas que estão ali e geralmente ele se aproxima de quem é médio. Dificilmente ele tem medo de ficar do lado dos campeões, parece. E o correto é ele ficar do lado dos campeões para ver o que ele faz, como ele trabalha. Vou fazer igual esse cara faz. E aí, por se aproximar do médio, ele acaba copiando o médio. E copiar o médio é justamente sentar lá, esperar um lead cair na fila dele para ele fazer uma venda. Então, ele é um atendente, ele não é um criador de oportunidades. E aquele que cria oportunidade é o que vence. Muito bom. E até pegando um gancho aqui, uma das coisas que o Rodrigo trouxe aqui para quem é corretor, que é um dos, né? Não é mas é um dos pontos chaves do sucesso, da alta performance na corretagem, é o dia depois da venda. Ou seja, no dia seguinte, o seu comportamento e a sua forma de atuar no dia depois da venda. Se no dia seguinte, a cada uma das suas vendas, você estiver ali dedicado, querendo se esforçar mais, para procurar mais, para vender mais, para entregar mais, para realizar mais, isso vai definir um caminho de sucesso. Se você estiver numa posição contrária, muito provavelmente você vai pelo caminho contrário também, né? Verdade, Manuel. Mas as pessoas são todas muito parecidas, né? Eu brinco muito com isso. Quando você fala... segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta. Então todo mundo fala assim, hoje eu vou cuidar da minha saúde. Aí na segunda você come lá uma saladinha com frango. Aí vai na terça, na quarta. Quando chega na sexta você fala assim, caramba... Eu arrebentei. Eu fui bem pra caramba. Aí vai lá e come uma pizza, come um Big Mac. Acabou com o final de semana inteiro e né, ele voltou pra rotina dele, pro habitual dele. E é justamente isso, né? O pós-venda tem que ser. Vamos pra próxima. Muito bom, muito bom. E agora, um outro ponto que eu queria ver contigo, você que já participou tanto da formação de grandes profissionais e líderes também dentro do nosso setor, como identificar dentro de um time de vendas. Você tem ali profissionais de destaque nas vendas. Muitas vezes você tem profissionais que não são tão destaque assim nas vendas, mas que tem uma visão estratégica do negócio. Às vezes o destaque na venda é um cara que nem tem tanto assim perfil de liderança e tudo. Como dentro disso tudo você conseguir destacar dentro do time pessoas para se tornarem líderes e se tornarem bons líderes? Eu costumo dizer o seguinte, a liderança não é somente um dom, ela é algo que pode ser desenvolvido. Mas de alguma forma, nós conseguimos observar nas pessoas quem tem a capacidade de liderar pela sua forma de se relacionar, pela maneira como ela se porta, né, na sua postura. E observar muito essas atitudes que as pessoas têm, isso me ajudou muito a formar times vencedores. E formar lideranças com a mesma mentalidade que a minha, que eu acredito, não que eu seja o dono da razão, mas, e nem quero ser, acho que toda unanimidade é burra, a gente precisa ouvir né, a todos, mas quando você cria de alguma forma uma cultura de crescimento, de desenvolvimento e as pessoas que estão ao seu lado começam a entrar dentro dessa estrutura de forma que elas falam, cara, isso aqui também acredito nesse propósito, naturalmente você ali tem uma seleção natural, porque tem, como você mesmo falou, se você tiver uma estrutura de pessoas que tem um pensamento, né, pro lado ruim do negócio, naturalmente se você não tiver, você não vai se sentir bem e vai sair da estrutura. Vai repelir, né? Você mesmo vai se repelir. Ao que o inverso é a mesma coisa. Se você estiver num lugar, todo mundo pensando em crescimento, ajudar, vamos fazer, vamos crescer e tal, se aproxima a gente com a mesma mentalidade. Aproximando pessoas com a mesma mentalidade, vem uma seleção natural
de pessoas que tomam a frente. As grandes lideranças que eu tive junto comigo foram de pessoas que eu falava assim, faz tal coisa, o cara voltava com 10. Porque, no fim das contas, Uhum. o que diferencia quem tem o viés de liderança e o viés de produção é o quanto que você se entrega para qualquer negócio. Sim. Tem pessoas que vão te entregar aquilo que você pediu e tem pessoas que vão te entregar acima do que você pediu. E Isso acho te entrega que abaixo também, né? e eu te entrego abaixo. E nós, como líderes, temos que observar isso. Eu tenho prazer, né, de ter dentro do meu time. Hoje, aliás, a minha sucessora na Plane House, que é a Fernanda Xavier, eu conheci ela na Econ. Ela trabalhava no back-office da construtora, fazia contrato. E jamais alguém ia olhar para ela e falar para ela para ir para vendas. Porque o negócio dela era trabalhar no back-office fazendo contrato. E aí eu digo, é a gente olhar para as pessoas e saber que tem algo a mais que elas podem entregar, cara. E é difícil. Pô, mas como que você vai enxergar isso? É nas atitudes. As pessoas que fazem, as pessoas que têm atitude, são as pessoas que fazem a diferença. E olha que interessante, né, cara? No final do dia você devolveu aquilo que você recebeu do Edson, né? Lá Exatamente, atrás. É, exatamente. assim, muito Ela bacana. conta que assim, o que mais fiz de bom para ela na vida dela foi ter demitido ela, porque eu peguei a Fernanda e falei assim: você não vai mais trabalhar CLT, agora você é PJ, tirei ela do CLT, coloquei ela como PJ para trabalhar comigo na parte de vendas e ali ela se encontrou, né? Hoje, depois fez o Cresce, enfim, foi para vendas Uhum. especificamente, chegou a ser coordenadora dos coordenadores da Icon, a gerente dos coordenadores da Icon. Depois, quando vim para a Planiplano, ela veio já como diretora de vendas da Plani House. Foi campeã de vendas como diretora da Plani House por 3 anos seguidos. E o ano passado, quando eu subi, naturalmente ela foi como diretora-geral do canal. Ah, muito bom, cara, muito Mérito bom. totalmente dela, da atitude que ela sempre teve em relação aos problemas, às situações. Ah, Tudo que eu muito bom. pedia para Fernanda. Tinha vezes que eu ia pedir alguma coisa, ela Ah, já chegava tinha pronto. feito. Já tá aqui. É Isso isso, é atitude. E é engraçado assim, porque para o líder, quando você consegue achar esse caminho e ter essa estrutura junto com você, que é um baita desafio também, Sem né, no dúvida. papel de liderança, você chegar nesse nível de estar com um time bem azeitado, todo mundo com a mentalidade ali alinhada na mesma frequência, no mesmo Sim. ritmo, e de repente você com poucas palavras ver as coisas acontecerem, ou muitas vezes sem nem falar, o Verdade. time chega, né, já te entregando ali, isso é muito gratificante, né, assim, É muito no papel prazeroso. de liderança. Meu amigo, você que fala sobre liderança no Sim. nosso livro, Gestão Comercial, Líderes para o Mercado Imobiliário, Legal. o que a turma que está aqui nos acompanhando e que de repente se sentiu interessado, né? Vou até pedir o pessoal Claro. depois para colocar um link aí no descritivo Legal. desse nosso episódio. Quem se sentir interessado a adquirir esse livro, do Boa. seu capítulo lá, o que a pessoa pode esperar? O que você trouxe para nós? Legal, obrigado, Manuel. Bom, falando especificamente sobre o capítulo que eu escrevi lá no Gestão Comercial, eu até no final escrevi exatamente isso, né? Eu não escrevi um capítulo para te entregar uma receita de como você vai liderar melhor, uma receita de como você vai enriquecer, uma receita de algo que vai te trazer um processo de venda melhor, nada disso. O que eu escrevi lá foram exatamente as histórias que eu vivi, como na liderança, nas lideranças que eu tive, ao longo do tempo que eu trabalhei na minha carreira e o quanto isso foi importante para a minha carreira, né? Exatamente conhecendo as pessoas certas, andando com as pessoas que me fizeram mudar as minhas mentalidades e tendo atitude em relação às situações que mudaram a minha vida e a vida de outras pessoas também. Então, o que eu escrevi lá, eu volto a dizer aqui para todos vocês. Eu espero que você lendo esse capítulo e o que eu escrevi lá,
isso possa mudar alguma coisa, de alguma forma, na sua mentalidade, na sua forma de agir, na sua identidade, de que a gente se encontre em algum momento, em algum plantão, em algum lugar, e que você possa me contar que, de repente, isso foi algo transformador, algo que fez mudar a sua mente e também a sua história. Muito bom, muito bom. E vamos lá, Rodrigo, como líder, o que Sim. você pretende deixar como legado? Pergunta interessante essa. E legado, você sabe a diferença de legado e herança, né? Não, vamos lá, explica aí. Herança é algo que você deixa para as pessoas. E legado é algo que você deixa nas pessoas. Então, para você deixar um legado, é algo muito forte, na minha opinião. Né? Eu não creio que seja algo material. O legado não é um carro que você deixa, não é um imóvel, não é absolutamente nada material. Mas é algo que alguém que, observando você, observando as suas atitudes, observando a sua história, queira ir por um caminho parecido e que naturalmente isso vira uma cultura que passe de uma geração para outra. E acho que o legado que eu quero deixar, né, para o mercado imobiliário é um legado de um mercado sim ético, um mercado sim de pessoas boas, mercado sim de pessoas que querem crescer, de que querem se desenvolver, de fazer o melhor para si e para as outras pessoas, tendo como um propósito, significado realmente de realizar sonhos, de fazer coisas boas para outras pessoas. E para mim, o maior legado que eu quero deixar para o mercado imobiliário é esse. É esse, cara. Muito bom, cara, muito bom. Meu amigo, partindo aqui para o final do nosso episódio, a gente tem aqui o nosso sprint imobiliário, que é um perguntas e respostas, jogo rápido. Vamos lá. Vamos lá. Mercado imobiliário precisa de pessoas. O que mudaria no nosso setor se você tivesse um superpoder? Se eu tivesse um superpoder, o que eu mudaria Sim, no mercado? Isso, no mercado imobiliário. Rapaz, essa pergunta é para se pensar, hein? Olha, se eu tivesse um superpoder, o que eu mudaria no mercado imobiliário era, vamos dizer, essa aí você me pegou. É difícil me pegar assim. Eu sou bom para responder. Vamos para a próxima, vou deixar essa aí. Deixa essa aqui que nós vamos voltar nela. Segura essa. O que você diria pro Rodrigo de 15, 20 anos atrás? Cara, cuida mais da sua saúde, meu. Você precisa. Você vai precisar dela lá na frente. Muito bom, muito bom. Mas eu tô feliz, eu mudei bastante. Transformou, velho? Pô, esse final de semana eu fiz minha primeira Mas o Rodrigo mais novo ouviu a dica? O Rodrigo, se tivesse mais novo, tava melhor, viu? Mas ele ouviu, sim, ele ouviu. Esse final de semana eu corri minha primeira corrida de 10 km. Ah, que legal, cara. Eu sou corredor também. Eu corro meia, né? Eu quero partir para maratona. Eu chego lá. Eu já corri 4 meias maratonas e aí eu quero ir agora para maratona. Já tem uma inspiração aqui. Pronto, vamos lá, vamos trocar. Agora nós vamos falar só de mercado imobiliário, liderança, mentalidade, não. Vamos falar de corrida também. Boa, combinado. Dica de livro que você queira, além do nosso livro, Gestão Comercial, mas outros livros que você queira deixar aí para o pessoal. Legal. Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, um livro excelente. Um livro que traz, né, exatamente muito o que a gente falou aqui sobre propósito, porquê das coisas e trazer um significado, né? A gente vive muito pouco, Manuel. Se a gente for ver, hoje a expectativa de vida das pessoas é de 75 anos. Se a gente dorme um terço da vida, a gente tem 50 anos para fazer alguma diferença na face da Terra. Então tem que ter um porquê a gente estar aqui, né? Muito bom, muito bom. Quer voltar aí na do superpoder? Vamos voltar lá. Então, se eu tivesse um superpoder, o que eu mudaria no mercado imobiliário? Cara, se eu tivesse um superpoder, eu mudaria o seguinte no mercado imobiliário. Eu contribuiria de alguma maneira em, vamos dizer assim, ajudar, né, essas pessoas que estão em vulnerabilidade, vamos dizer assim, social, trazendo elas para o mercado imobiliário e mudando a vida delas realmente de uma forma de transformar a mentalidade, o pensamento e também a estrutura de vida delas. Muito bom, muito bom. Mensagem final que você queira deixar aí para quem nos acompanhou nesse episódio?
Maravilha. Olha, a mensagem final que eu quero deixar para vocês é exatamente um pouco de tudo que eu acabei de falar aqui. Graças a Deus, vim de uma família humilde, e tudo que eu conquistei na minha vida foi a título de atitude, de trabalho, de pensamento de que as coisas são possíveis e tudo é possível se você acreditar. E uma coisa que eu aprendi e quero dividir com vocês: vai para cima, não tenha medo. Fé é aquilo, né? Você põe o pé, Papai do Céu põe o chão, vai que vai dar certo. Muito bom. Redes sociais? Rodrigo Menderico, estamos lá no Instagram, estamos também no LinkedIn, enfim, acho que estamos em tudo lá, Facebook, né? Até no TikTok tem o Rodrigo Menderico lá, o que vocês, só não tem dancinha lá, não vai ter não, tudo que vocês quiserem de mercado imobiliário, nós Tá estamos lá, lá, tá tá lá. lá. Muito bom, meu amigo, muito obrigado. Eu Obrigado que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado pela disponibilidade, pela participação, por tudo aquilo que você Legal. trouxe aqui para nós de conhecimento, de visão, uma baita bagagem, uma baita experiência. Foi muito bom compartilhar esse momento aqui contigo, porque eu sempre aprendo também bastante, eu sempre uso. Né, eu falo que o Ink Talks é um projeto que eu busco servir o mercado e levar para as pessoas, né, um pouco daquilo que eu consigo trazer em termos de relacionamento, porque no final do dia quem leva são os convidados, mas assim, pelo relacionamento que eu tenho, pelo canal que eu tenho, pela condição de comunicação que eu tenho, né, acabo fazendo isso nesse projeto, mas que eu uso também muito para mim, como uma mentoria. Né, uma mentoria é uma forma que eu uso para poder refletir, porque você até falou sobre a questão de presença. Sim. E é algo interessante, porque hoje isso de fato é um desafio que a gente tem, de viver o presente, estar aqui nesse presente momento. E hoje com digital, com redes sociais, enfim, a gente está o tempo inteiro ali buscando responder alguém, está fazendo uma coisa com a cabeça em outra. Enfim, eu sou o cara, eu não sou o cara da depressão, mas eu sou o cara de um pouco da ansiedade, né? Sempre pensando ali no futuro, o que eu tenho que fazer e tal. Mas o Ink Talks é um momento que eu fico presente, cara, porque eu não vou mexer no celular, eu não vou mexer nisso aqui, então assim, pra mim pouco importa se alguém tá precisando falar comigo, se alguém tá... Você se desconecta. Eu me desconecto total, então é um momento em que me permite, nessa rotina louca que a gente tem, estar ali nesse momento presente, enfim, então é muito bacana poder compartilhar isso e ter a condição de trazer profissionais e pessoas como você para levar tudo isso para nossa audiência, para as pessoas que nos acompanham e tudo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação e pela disponibilidade. Eu me desconectei aqui hoje, eu tô feliz da vida aqui. Já tá cheio de mensagem aqui que eu tô vendo, mas daqui a pouco a gente resolve. Assim, o episódio vai ao ar depois, mas hoje, no dia da gravação, é inclusive o lançamento oficial do livro. Nós temos verdade, a gente tem que correr pra lá, inclusive. Tem que correr pra ir pra lá. Mas muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para quem nos acompanhou nesse episódio, se você gostou aí, curta, comente também, coloque os seus comentários aí no episódio, seja pelo YouTube, pelo Spotify. Compartilhe também com as pessoas que você acha que sejam importantes de acompanhar esse episódio que a gente trouxe aqui hoje, com muito conhecimento, muita visão por parte do Rodrigo, de toda a experiência que ele tem. Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é Manoel_Bruno, e lá também você consegue acesso ao Instagram do Ink Talks, da Domi também, que é a minha empresa. A gente posta bastante coisa, e todos os outros canais e projetos que a gente tem dentro do mercado imobiliário. E hoje foi uma oportunidade para a gente entender que o mercado imobiliário, apesar da gente ter ali todo o processo de construção, todo o processo técnico do negócio imobiliário, e no próprio canal de vendas a gente ter ali as questões técnicas também de um processo de vendas, mas que é sobre pessoas, é sobre mentalidade, é sobre conexões, e tudo isso a gente pôde ver e experimentar aqui, em toda essa experiência que o Rodrigo trouxe para nós. A gente pouco falou sobre o processo da venda, a gente pouco falou sobre o processo técnico do mercado imobiliário, mas muito mais falou sobre questão de liderança, de mentalidade, de comportamento, de visão. Então que fique essa dica aí para você, para que você possa evoluir e buscar evoluir cada dia mais nesse seu processo de crescimento profissional. Um forte abraço a todos e até a próxima.